Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Desta feita, voltaremos aonde nós paramos da última vez, no Evangelho de Marcos. Se você é um crente atento, que está acompanhando a série de mensagens, você saberá onde iremos ler nessa noite e estaremos refletindo. Nós iniciamos essa série de mensagens por volta do dia 20 de janeiro e hoje nós chegamos à 33ª mensagem dessa série, onde estaremos concluindo o capítulo 8 e ainda estaremos lendo um versículo do capítulo 9, tendo em vista que esse versículo faz parte do assunto que iremos tratar nessa noite. Marcos 8, 34 ao 38 e depois capítulo 9, versículo 1. O texto da palavra de Deus nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Que o Senhor, nessa noite, continue a falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós iremos meditar nesse texto, e o tema que eu estou dando para a mensagem dessa noite é: carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Todo esse bloco de versículos que nós acabamos de ler, ele tem uma verdade que se sobressai e que é exatamente a mensagem principal que Jesus está transmitindo para os seus discípulos, que é exatamente sobre carregar a cruz. Ou seja, o Senhor vai falar sobre o preço da caminhada e a recompensa. Nesse texto nós aprenderemos sobre o preço que a caminhada da vida cristã tem, mas também aprenderemos sobre a recompensa dessa caminhada. Jesus ele vai convocar todos os discípulos e a multidão que estava ali em sua volta e vai desafiá-los para que eles façam uma entrega total de suas vidas ao Senhor. Vai exortá-los a se manterem fiéis em meio a uma geração que ele chama nesse texto de corrupta e pecadora. Mas também ele vai fazer uma promessa de que aqueles que tomassem a cruz iriam
na vinda dele, no seu reino, participariam e contemplariam a sua glória na sua vinda. Ou seja, Jesus ele está ensinando que segui-lo tem um preço, tem um custo, mas também tem uma recompensa. Isso nós vamos entender nesse texto, nessa noite. Se você estiver atento, Deus falará ao seu coração. Após se revelar aos seus discípulos, dizendo quem ele era, mostrando qual a obra que ele veio realizar aqui nesse mundo, e de que, mediante a realização dessa obra, ele seria rejeitado, ele sofreria, ele seria morto. Tudo isso ele disse para os discípulos, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, triunfante, vencedor. Jesus agora ele vai exortar aqueles que o acompanhavam sobre a responsabilidade, o comprometimento de andar com ele. E agora ele adverte para que aqueles que caminham com ele sejam prudentes, tenham cuidado, porque nós estamos vivendo no meio de uma geração que ele diz que ela é corrupta, que ela é pecadora. Em algumas versões ele diz adúltera, ou seja, que traiu o Senhor, que trocou o Senhor pelos deuses falsos. Ele adverte também sobre um grande perigo que aqueles que seguem Jesus, que acompanham, se envergonharem dele e da sua palavra, por causa da geração, porque estamos vivendo no meio de uma geração corrupta e pecadora, seremos tentados a nos envergonhar do Senhor e da sua palavra. E aí Jesus disse, cuidado, porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem, quando ele vier na glória de seu Pai, ele se envergonhará de vocês. E é nesse sentido que ele chama os discípulos para carregar a cruz. É impossível você ser um cristão sem uma cruz. Não é possível ser cristão sem carregar a cruz. O texto é claro. As palavras são objetivas. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe um verdadeiro cristão que esteja caminhando após Cristo sem cruz. Isso nós vamos observar no texto dessa noite, e você vai entender que essa é uma realidade da vida cristã. Mas o que essa cruz representa? Será que nós vamos ter que confeccionar uma cruz de madeira, colocar nas costas e sair andando pelas ruas da cidade? Ou até mesmo comprar um crucifixo, usar numa corrente, porque isso seria carregar a cruz? Ou até mesmo, como muitos equivocadamente, porque não conhecem a palavra de Deus, atribuem algumas situações da vida, ou algumas circunstâncias da vida, à cruz.
O filho é uma cruz, o marido é uma cruz, a esposa é uma cruz, o trabalho é uma cruz. Tem gente pensando que essas coisas são cruz, quando na verdade não tem nada a ver. Jesus não está falando nada disso. Cruz, naquele tempo, e naquilo que estava na mente de Jesus, no que ele estava transmitindo para os discípulos, cruz era um instrumento de morte. A cruz era um lugar de morte, de desprezo. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos quando ele diz que é necessário carregar a cruz? A mensagem é simples. O que aconteceu com o Cristo, que carregou a sua cruz até o Monte Calvário? Foi morto. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Todo aquele que me segue, ele precisa estar disposto, convicto, consciente que terá que morrer por minha causa. Morrer para o seu eu, conforme ele diz, negue-se a si mesmo, ou seja, você vai ter que crucificar o seu eu, conforme Paulo diz lá em Gálatas. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu fui crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, a cruz representa a nossa morte para o mundo. A nossa morte para o nosso próprio eu, para os nossos desejos, prazeres, para a nossa natureza caída. Por isso que você não pode ser um crente sem cruz, sem ter morrido. E mais, nós precisamos entender que essa morte, ela é diária, ela é contínua. Você precisa manter-se crucificado. Você precisa crucificar-se todos os dias. Há uma outra referência no evangelista que escreve também essa mesma passagem que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cada dia. O que Jesus está dizendo? Todos os dias você tem que morrer para o mundo. Todos os dias você precisa estar morto para o mundo. Esse mundo não pode despertar em nós paixão, desejo maior do que por Deus. Conta-se uma história que 2 homens receberam cada um uma cruz do Mestre, do Senhor. É apenas uma história. Um deles reclamava do peso da cruz e decidiu cortar um pedaço. E a cruz ficou mais leve. O outro decidiu carregar a cruz do tamanho que recebeu. Mais adiante da caminhada, eles se depararam com um grande abismo. E aí, o mestre disse: usem suas cruzes como ponte. Aquele que havia cortado sua cruz, a sua cruz não dava mais, não servia mais.
O outro, que não havia cortado, que carregou a sua cruz, conforme o mestre deu, conseguiu atravessar. Ou seja, isso é apenas uma história fictícia, mas que representa a realidade da vida cristã. Muitos querem ser crentes, cristãos, mas não querem cruz. Vivemos uma época de um evangelicalismo, de uma febre de pessoas se autodenominando cristãs, crentes, mas que não carregam cruz, que não precisa de cruz, que não precisa morrer para o mundo. E essas pessoas não entenderam. E para seguir Jesus você tem que renunciar, abrir mão de coisas que são aparentemente legítimas para o seu eu. Mas agora você nega essas coisas, você rejeita essas coisas, você renuncia a essas coisas, por amor a Deus, por estar comprometido com Deus e não mais com o mundo. Abrir mão de algo que podemos fazer não é tão fácil assim, principalmente quando vemos as coisas como direitos legítimos nossos. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quantas vezes as pessoas chegam assim: pastor, crente pode fazer isso? Porque ela entende que existem coisas que são direitos legais, legítimos, e elas ainda não morreram para determinadas coisas, e aí elas fazem esse questionamento: crente pode fazer isso? E a resposta é simples. Paulo deu a resposta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nossa geração tem sido alimentada a viver uma vida centrada em si, a sermos egoístas. Paulo, na sua carta a Timóteo, ele dizia: saibam, porém, disto, nos últimos dias virão tempos difíceis. E aí ele diz algo que é contundente, ele diz: pois os homens, e aí uma referência à humanidade, serão amantes de si mesmo. Ou seja, as pessoas amarão a si mesmas, ou seja, serão egoístas. É comum nas nossas conversas nós ouvirmos pessoas conversando e empregando aquilo que na gramática da língua portuguesa chama-se de pronomes possessivos: eu, meu, minha. Isso retrata exatamente o que está no seu coração, de uma vida que não morreu ainda, porque se ele tivesse morrido, ele não conjugaria a maneira como ele vive dessa forma, porque Paulo já deixou claro: já não vivo eu. Então a vida não é minha, o que eu tenho não é meu. Se nós entendêssemos isso, como seria diferente a nossa vida cristã? Nós não teríamos a necessidade de sermos muitas vezes pressionados, exortados acerca de certas verdades que automaticamente você entenderia, porque já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Então essa forma de entender o mundo, de viver esse mundo,
é característica de um mundo corrompido, de uma geração pervertida, pecadora. Nada é por acaso neste mundo debaixo do sol. Nada. A filosofia psicológica da autoestima, ela é a tese deste mundo caído e quebrado. Que Paulo já profetizava 2000 anos atrás, que esse pensamento seria predominante na nossa geração, onde as pessoas serão induzidas, alimentadas a ter um coração inflado, a amarem a si mesmo, na tentativa de elevarem o seu próprio eu. É essa mesma geração que tem dificuldade em renunciar ao mundo para seguir Jesus. Porque quem está buscando construir um mundo para si, ele não está disposto a deixar tudo isso para segui-lo. Porque você está pensando em construir o seu próprio reino. Mas Jesus nos chama a abdicarmos desse reino daqui para podermos herdar o seu reino. Ou seja, o reino de Deus e não o nosso próprio reino. Hoje nós veremos através desse texto que para seguir a Cristo, nós teremos que sofrer perdas em relação a este mundo. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e da minha palavra, a salvará. Perceba que no reino de Deus, nas coisas de Deus, elas não caminham num fluxo natural deste mundo. Nós vamos entender que para ganharmos o reino de Deus, a eternidade, você vai ter que perder aqui. Você vai ter que estar disposto a abrir mão de coisas aqui, de renunciar coisas aqui. Olha o que é que diz o verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que nós temos aqui não é um convite. Não é um convite. O que nós temos aqui é uma ordem. O verbo que Jesus emprega aqui está no imperativo. Ele está dando ordem. Negue-se, tome, siga-me. Ele está dando ordens. Não é um convite, uma opção para quem segue a Cristo. Então ele emprega 3 verbos aqui que estão no imperativo e que refletem exatamente o chamado que ele faz para aqueles que serão seus discípulos. Ou seja, mas o que significa negar a si mesmo? Como que eu faço para negar a mim mesmo? Precisaremos abdicar do nosso orgulho, da soberba, da presunção, da autoconfiança, antes de agirmos, ou melhor, antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Irmãos, deixe-me dizer algo que ou você conhece as Escrituras, a perspectiva de Deus, ou você será levado pelo que você vai ouvir nesse mundo. Nós somos alimentados o tempo todo a vivermos uma vida na contramão do que Jesus está dizendo aqui. A sermos autoconfiantes. Você, confie em você. Potencial está dentro de você. Você pode, você é. Isso não é nada mais do que um fluxo contrário ao que Deus em sua palavra nos ensina.
você passará a achar que você pode. E Jesus disse que você tem que negar-se, você tem que renunciar ao próprio eu. Mas pastor, se eu não tiver confiança em mim, como é que eu vou fazer as coisas? Confiando no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Se você confiar em você, uma hora você vai se dar mal. Uma hora você vai ver que você não pode, vai dar errado. Mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você tem que entender que existe uma forma de pensar do mundo que é diferente da forma de pensar da palavra de Deus. Se você adotar a maneira de pensar do mundo, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Paulo está falando de sacrifício. O que é sacrifício senão a morte? Você tem que morrer, você tem que se sacrificar por amor a Cristo. E aí ele diz assim: e não vos conformeis, ou seja, não assumam a mesma forma deste mundo, pensando como esse mundo, tendo a mesma mentalidade deste mundo. Mas Paulo diz: mas pela renovação da vossa mente, vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Ou seja, negar-se a si mesmo é permitir que Jesus reine no seu coração e não você. Eu vou, mas você diz: Jesus não quer que eu vá, então eu não vou, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero, mas Jesus não quer, então você não faz, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que entender que é isso que ele está ensinando. Negar-se a si mesmo é deixar que o Senhor reine na sua vida ao invés de você. É Ele quem tem que governar a sua vida e não você. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz, né? É abraçar a morte. É escolher a vereda do sacrifício, como Paulo disse, como sacrifício vivo. É estar disposto a morrer por amor a Cristo, fisicamente e também na sua vida, na sua natureza caída. Nós temos que morrer para o nosso eu. E, se necessário, a evidência da mortificação do eu implica necessariamente em algumas situações da morte da nossa própria vida física. Como alguns cristãos no mundo tem acontecido e está acontecendo. Tomar a cruz é abraçar a morte, é escolher a vereda do sacrifício. Eu podia, mas eu não faço. Eu queria, mas eu não faço. Porque o meu compromisso não é comigo, é com Deus. Essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho, um casamento infeliz. Quantas vezes a gente já ouviu dizendo: isso é uma cruz na minha vida? Diga isso mais não.
Não atribua o sentido da cruz que Jesus se refere, que é a característica dos seus discípulos, a essas circunstâncias. Essas coisas, muitas vezes, são ações de Deus na nossa vida para moldar o nosso caráter, mas não cruz. Cruz é a renúncia do nosso próprio eu. Essa cruz fala da nossa disposição em abrir mão deste mundo por amor a Cristo. E aí Jesus diz: siga-me, porque você só vai conseguir segui-lo se você tiver negado a si mesmo, colocou a cruz nas costas, agora você está apto para segui-lo. Mas enquanto você não tiver renunciado a si mesmo, e não tiver jogado a cruz nas costas, você não pode segui-lo. Percebe que aqui há uma sequência lógica. Você não pode segui-lo sem cruz, você não pode segui-lo sem negar a si mesmo. Você só poderá segui-lo se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, aí você pode segui-lo. Tem gente querendo inverter, ou querendo fazer de conta que eu não preciso de cruz para seguir. Você não vai. Ou seja, nós somos desafiados a uma caminhada que implica num preço, num custo. No verso de número 35 diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Parece não ser um bom negócio, irmãos. É por isso que o verdadeiro evangelho, ele não vai despertar interesse nesse mundo caído se não for graça de Deus nos nossos olhos. Porque ninguém faz esse tipo de negócio que Jesus está propondo aqui. Ninguém faz, não. Quem é que quer ganhar, mas tem que perder primeiro? Quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perdê-la. Não se prega dessa forma, irmãos. Não se propõe isso para as pessoas. 7 semanas da vida vitoriosa. Uma vida triunfante. Mas não se prega o que Jesus pregou. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. Muito obrigado, Jesus. Mas eu tenho que perder a minha vida? É verdade. Você tem que perder a sua vida. Você tem que abrir mão do seu eu, renunciar a esse mundo para ganhar a vida eterna. Não é eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Esse é um negócio que não é atrativo. Só faz esse tipo de negócio aqui quem tem graça de Deus na sua vida e os olhos espirituais foram abertos. Porque você entende que é muito mais lucrativo o que nos espera do que as coisas desta vida. Mas esse mundo caído, que Satanás está ludibriando as pessoas, dizendo para ele que as melhores coisas da vida de alguém estão aqui, as pessoas estão apostando tudo nessa vida e abrindo mão da vida eterna. O que adianta, no verso 36, 37, ele diz assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você se tornou Elon Musk da vida, mas perdeu a sua salvação, não foi salvo. Você que tem o conhecimento do Evangelho, será que você balançaria nas bases se uma proposta como essa te fosse feita?
você seria a pessoa mais rica do mundo, teria tudo aos seus pés. Mas em troca, você perderia a sua vida eterna, ou não teria a vida eterna. Muitas pessoas estão dispostas a fazer esse negócio, não pensam duas vezes. Mas nós estamos vivendo, muitas vezes como crentes, desta forma. Estamos dando prioridade ao reino deste mundo e não ao reino futuro. Porque as pessoas estão nos prometendo um reino agora. E as pessoas estão desprezando o reino futuro que Jesus prometeu que vai nos dar. Do que adianta? E aí ele diz no verso 37, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Essa é uma pergunta que Jesus faz. Você precisa saber que não é possível ser crente sem renunciar à vida de pecado. É o custo. Lembre-se que eu falei o preço da caminhada. Você vai ter que renunciar. E aí eu faço algumas perguntas bem objetivas aqui. O que você precisa renunciar para seguir Jesus? O que falta para você abrir mão, renunciar, para se tornar um crente de verdade? Você entende que não pode estar com Jesus se não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz? Você conseguiu entender isso nas palavras de Jesus? Que para você estar com Ele, você terá que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Você entendeu? Quais coisas você precisa abandonar? Muitas vezes a gente escuta pessoas dizer assim: eu preciso ainda resolver algumas coisas para poder entregar minha vida para Jesus. Eu tenho algumas pendências. Jesus sabe que você tem pendências. Jesus sabe. O que Ele quer, o que Ele está propondo é que você renuncie a essas coisas, abra mão dessas coisas e siga Ele. O que você ainda não renunciou? Tem crentes que ainda faltam renunciar a algumas coisas. Jesus sabe e você sabe. Talvez o pastor nem saiba, mas você sabe. E Jesus sabe. O que você ainda não renunciou e tem que renunciar para ser um cristão de verdade. Cuidado que muitas vezes nós vamos, à medida da caminhada, nos tornando igual àquele homem da ilustração. A forma como nós estamos vivendo a nossa vida cristã é como se nós estivéssemos cortando a nossa cruz. E no final da história, ou no final da jornada, nós não conseguiremos chegar lá. No verso 38, quero chamar a sua atenção para as palavras de Jesus, quando ele diz assim, ó: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Quem se envergonha de Cristo nesta geração pecadora será por ele rejeitado quando ele vier na glória de seu Pai. Talvez você diga: de maneira nenhuma, pastor, eu tenho vergonha de Jesus. Será? Quem ainda não renunciou, quem ainda não tomou a sua cruz, quem ainda não está seguindo Jesus, é porque ainda está vivendo uma vida se envergonhando do Senhor. Tem vergonha da cruz.
Sabe por quê? A cruz, naquele contexto romano, na época de Jesus, era um símbolo de pessoas condenadas por crimes horríveis. Quem era crucificado era alguém desprezível, alguém que era a escória da sociedade, alguém que envergonhou a sociedade. Por isso que ela morreu na cruz. Você entende isso quando você pensa no nosso Senhor? Ele tendo que passar por essa condição, sendo que ele não fez nada para merecer. E muitas vezes nós não queremos a cruz porque a cruz ela vai nos rotular. E isso vai implicar muitas vezes em perdermos algumas coisas por causa de que as pessoas, quando souberem quem você é, que você é um cristão, elas vão te tratar diferente. E aí você, com medo de perder posição, de perder status, de perder alguma coisa, de deixar de lucrar, você vai se envergonhando do Senhor. Queridos, uma geração corrupta e pecadora, Jesus estava no meio dela. E nós vivemos no meio de uma geração corrompida também. Para você ter uma ideia, uma geração é a totalidade das pessoas que vivem em uma época. Nós vivemos em uma geração. Aqui temos pessoas que são de duas gerações, que uma geração passada estão vivendo em outra geração. Uma geração, dependendo do contexto cultural, ela pode ser de 20, 30 ou até 40 anos. Isso significa dizer que nós estamos vivendo em uma geração, seja ela de 20, 30 ou 40 anos, onde estamos vendo as piores coisas que você já pôde ver na vida. A expressão adúltera e pecadora aqui significa alguém que é infiel, que trocou Deus pelos deuses falsos desse mundo. E aí você, quando troca Deus pelos deuses falsos desse mundo, você vai se tornando igual aos deuses falsos, como diz o Salmo 115. No verso 8 diz assim: aqueles que fazem ídolos e neles confiam, eles se tornam iguais a eles. Você vai ficar parecido com o Deus que você serve. E se você serve ao Deus que criou os céus e a terra, você vai ficar parecido com Ele. Mas se você serve aos deuses falsos desse mundo, você vai se tornar parecido com eles. Como diz o salmista no Salmo 115, a nossa geração é uma das mais corrompidas que já existiram. Vivemos em meio a uma geração que foi capturada em suas crenças, passando a crer e defender coisas completamente contrárias à vontade de Deus e ao curso natural da vida. Essa geração, devido ao seu viés ideológico, marxista, socialista, defende e incentiva a intolerância entre classes, faz separação entre classes, pretos e brancos, ricos e pobres, mulheres e homens. Isso é parte da ideologia marxista que separam classes e jogam uns contra os outros. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele torna todos nós em um só povo. Fala de unidade, de união, e não de separação. Essa geração corrompida defende e incentiva a matança de criança na barriga das mães. Agora à noite, à tarde ainda, eu estava vendo um vídeo de um casal numa praia no Rio de Janeiro. E a descrição embaixo era: é proibido, é crime
alguém manusear animal marinho, mesmo que ele esteja fazendo isso com uma boa intenção. O casal estava tomando banho, de repente uma tartaruga nadando assim perto dele, eles pegaram, levantaram e depois colocaram novamente. Isso é crime. É crime, você não pode nem sequer pegar, tocar, manusear. Mas essa mesma sociedade, ela diz que não é crime você matar uma criança na barriga da mãe. Para você entender que nós vivemos em meio a uma geração corrupta, pecadora, corrompida, que inverteu os valores, que defende a prática do sexo livre, a legalização do uso de drogas, destruição das instituições tradicionais como família, igreja. Uma geração que definiu o mal de bem e o bem como mal. Uma geração que relativizou o conceito de verdade, que ensina que existe uma diferença entre sexo e gênero. Uma geração que é contra as instituições que trabalham pela manutenção da ordem, incentivam a criminalidade e a violência. Uma geração que tem aprendido nos bancos das escolas e das faculdades a negar a existência de Deus, para procederem, ou melhor, para poderem viver suas vidas pervertidas, perversas e imorais. Porque se Deus não existe, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Se Deus não existe, não existe certo nem errado. Então, qual é o grande objetivo dessa geração adúltera e pecadora corrompida? Matar Deus. Porque se Deus não existe certo nem errado. Mas se Deus existir, isso é um obstáculo, isso é uma dificuldade. Então o que essa geração faz? Ela procura anular aqueles que são exatamente o obstáculo para essas ideologias. A igreja, a Bíblia, Cristo. Você, cristão, diante de todas essas pressões que essa geração tem colocado sobre você, cuidado para não se envergonhar do seu Senhor e não envergonhar o seu Senhor, se conformando com este mundo. Cuidado. Cuidado para não se envergonhar do seu Senhor e não envergonhar o seu Senhor. Jesus diz: quem de mim se envergonhar nesta geração adúltera e pecadora, eu, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Ou seja, você tem se deixado influenciar por aquilo que essa geração acredita? Você tem se envergonhado de defender princípios que este mundo condena? Você tem envergonhado a Deus se moldando aos padrões dessa geração corrompida? Quando Jesus voltar, de que lado você vai estar? De que lado ele vai encontrar você? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar você de que lado? Desta geração corrompida? Ou ele vai encontrar você do lado daqueles que negaram a si mesmo, pegaram a sua cruz e seguiram? De que lado ele vai encontrar você? Você já tem se rendido ao politicamente correto dessa geração corrupta, negociando a verdade de Deus pelas pautas desta geração corrupta e pecadora? Às vezes,
nos dói ao coração quando nós vemos um crente dizendo assim: não é bem assim. Não é bem assim. Isso significa dizer que você negou a verdade do Evangelho para seguir de acordo com o politicamente correto dessa geração corrupta e pecadora. Isso implica numa coisa muito séria, que Jesus Cristo, ele diz: quando o Filho do Homem vier, ele se envergonhará de você. Ele não vai ter você com ele, porque você se envergonhou dele e da sua palavra. Foi isso que ele disse: quem se envergonhar de mim e de quê? Das minhas palavras. Tem crente que tem vergonha da Bíblia, da palavra de Deus, porque ela define e defende coisas que essa geração corrupta e pecadora vão nos rotular, vão nos ridicularizar, e aí você tem vergonha da palavra. Se você quer ser de Jesus, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Por fim, no capítulo 9, versículo 1, nós vemos a recompensa. No final do versículo 38, ele já faz uma referência do que será a nossa recompensa. E no versículo 1 do capítulo 9, ele nos mostra exatamente a recompensa de segui-lo. Quando ele diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para aqueles que estavam ali, que muitos deles não iriam morrer antes de vê-lo de forma glorificada. Ou seja, a manifestação da glória de Deus, de uma forma antecipada, parcial, alguns teriam a oportunidade de contemplar. E quando isso aconteceu? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele se transfigurou instantes depois, conforme diz o texto da próxima semana, 6 dias depois, Pedro, Tiago e João verão ele glorificado. E Pedro, Tiago e João e parte daquele grupo de discípulos representam a igreja, representam os crentes que recebem a promessa de Deus. Sabe quem tem a promessa de Deus? É a igreja. Sabe para quem são as promessas de Deus? Para a igreja. Deus nos tem feito muitas promessas, promessas estas que nos enchem de esperança. Conforme ele diz aqui, muitos do que aqui estão não passarão pela morte antes de ver a glória de Deus. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Essas palavras de Jesus aqui, elas nos vêm ao coração para nos encorajar a dizer o seguinte: vale a pena você ter que carregar a cruz. Vale a pena você renunciar a este mundo. Vale a pena. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos, porque imagine, você ouvir uma série de palavras dizendo: você tem que morrer, você tem que perder, você tem que carregar a cruz. Que discurso que não é encorajador. Mas aí o Senhor diz assim: deixe-me dizer uma coisa para vocês. Vocês verão a glória de Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, apesar de tudo, se vocês forem fiéis, vocês verão a glória de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Se vocês perderem o reino desta terra, vocês obterão o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí ele nos leva a avaliarmos o que é mais
importante, o que é que tem mais valor, o reino deste mundo ou o reino de Deus? Há uma palavra de Paulo na carta aos Romanos que ele diz assim: considero que o sofrimento que nós enfrentamos agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. A Bíblia, a Mensagem, faz uma paráfrase desse texto e diz assim: não penso que seja possível fazer uma comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. É isso que ele está dizendo, que Paulo está falando. É impossível você fazer uma comparação que os tempos difíceis deste mundo coloquem em dúvida ainda se realmente vale a pena o que Deus está reservando para nós. Não tem nem como comparar, porque bons tempos virão, meus irmãos. Bons tempos virão. O reino de Deus foi inaugurado por Cristo na sua ressurreição. E ele venceu. E em breve nós veremos a plenitude desse reino quando ele voltar. E aí ele diz: quando ele voltar com os santos anjos, se você estiver do lado certo, se você estiver com a sua cruz, ele vai dizer: venha, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que se envergonharam dele, que não quiseram a cruz, que preferiram amar esse mundo, o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você vai estar? De que lado? Ou seja, hoje você ouviu o chamado de Jesus para renunciar a este mundo, tomar a cruz e segui-lo. E a pergunta que eu faço para você depois de tudo isso é: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tem um preço? Tem um custo? Tem, mas tem uma recompensa que não se compara com o custo que a gente paga para seguir a Cristo aqui. Não se compara, a recompensa é muito maior do que o preço que nós passamos pagando para seguir a Cristo aqui. Tempos bons virão pela frente. Tempos bons nos esperam, meus irmãos. Tenha certeza que tempos bons virão pela frente. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de ser crente, não. Não tenha vergonha de andar com a cruz. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de crer e viver coisas que este mundo ridiculariza e persegue, não. Não tenha vergonha, não. Deixe que as pessoas ridicularizem você pela cruz que você carrega. Deixe. Aguente a cruz. Aguente. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Ela é a sua identidade de cristão. A cruz é a sua identidade, que você é um discípulo de Jesus. O rei está voltando. E dias melhores virão. Amém? O rei está voltando e dias melhores virão. Mas de que lado o rei vai te encontrar? Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó